Olá estudante, olá vestibulando, mais uma vez eu, professor André, professor de literatura da Oficina do Estudante, venho aqui lhe trazer alguma dica, algumas recomendações, algumas lembranças e alguns apontamentos sobre mais uma obra obrigatória dos vestibulares. Dessa vez a gente analisa Coração, Cabeça, Estômago, do escritor português Camilo Castelo Branco, representante do romantismo português, talvez o mais popular dos escritores da sua geração no seu país. Muito bem. Essa obra, que é solicitada no vestibular da Unicamp a partir deste ano, é uma obra romântica, sem dúvida alguma, mas que consiste sobretudo numa sátira ao próprio movimento romântico. E por que a gente pode compreender essa obra dessa maneira? Coração, Cabeça, Estômago é escrita de acordo com aquele modelo tradicional do romantismo, da narrativa romântica, que é o modelo dos folhetins, mas dessa vez com uma falsa intenção moral do seu protagonista, que é também colocado como narrador, autor, aquele que vivencia e escreve os folhetins que acaba deixando para a posteridade. Silvestre da Silva, personagem protagonista, que já tem um nome engraçadíssimo, não é? Um nome um tanto quanto curioso, Silvestre da Silva, e que vive aí as aventuras amorosas, quase todas elas completamente fracassadas, e escreve em primeira pessoa, nos deixando então certas lições românticas e alguns aprendizados. Muito bem, quando a narrativa nos é apresentada por um suposto editor da obra, Silvestre da Silva já está morto. Então ele deixa a sua narrativa como uma herança para a posteridade, para os mais jovens, para os moços, para aprenderem a lidar com os amores da vida. Muito bem. Como que se explica o título, primeiramente? Coração, Cabeça e Estômago. Título que já chama a atenção pela sua curiosidade, pelo fato de ser absolutamente inusitado, diferente. Vamos lá. O livro é dividido em 3 partes muito bem marcadas, muito bem definidas, que são 3 conjuntos de folhetins supostamente deixados por Silvestre da Silva e escritos em primeira pessoa e protagonizados por ele. Nessa primeira parte, chamada Coração, nós temos o protagonista ainda bastante jovem, ocioso, dotado de um temperamento romântico e se dedicando ao amor de maneira ininterrupta, passando por várias mulheres e sofrendo por amor devido ou ao desinteresse, ou à falta de atenção de cada uma delas. Então são 7 amores sucessivos nos quais o autor é orientado unicamente pelos desejos do coração, seguindo aí os desejos de satisfação romântica. Essa primeira parte termina com a oposição entre 2 mulheres, vamos dizer assim, especiais na trama. Paula, a mulher que o mundo respeita e que acaba desprezando Silvestre da Silva, e Marcolina, chamada a mulher que o mundo despreza, talvez a única criatura realmente digna que Silvestre da Silva encontrou aí em suas perambulações, em suas caminhadas amorosas. A oposição entre as duas manifesta a hipocrisia da sociedade portuguesa da época. Por quê? Enquanto Paula é uma personagem completamente devassa, completamente dissoluta, mas mesmo assim, pela posição social e pela posse de dinheiro, consegue benefícios, consegue uma boa colocação social e, enfim, o respeito da sociedade, Marcolina acaba morrendo de tuberculose, prostituída, desgraçada, vitimizada por uma sociedade hipócrita. Depois disso, o autor, narrador, digamos assim, Silvestre da Silva, sofre uma espécie de desilusão e decide se dedicar às relações amorosas não mais pelo coração, mas pela cabeça, que aqui é um sinônimo de razão. É nesse momento que ele ingressa na política e começa uma militância no jornalismo. Se muda para a cidade do Porto, onde vai criticar a hipocrisia da sociedade local, mas vai ser punido, quase preso por isso. Portanto, vai desistir de tentar encontrar aí relações e principalmente um amor, utilizando a cabeça como instrumento. Então já fica clara aqui uma divisão. Coração, o amor liderado, guiado pelos instintos do coração, vamos dizer assim, pelos sentimentos afetivos, por um temperamento romântico. Cabeça, um amor guiado pela razão, pelo intelecto
e nenhum dos dois acaba aí rendendo nada para o nosso protagonista, que decide, no fim das contas, aceitar a satisfação básica da vida física, a satisfação fácil do estômago, por isso coração, cabeça e estômago. Portanto, desistindo do amor romântico e desistindo, vamos dizer, de um amor intelectual e das críticas sociais, Silvestre da Silva acaba se aproximando dos poderosos de um pequeno povoado, o povoado de Soutelo, no interior de Portugal, e se aproximando de Tomásia, filha de um chefe político. Acaba se casando com ela e proporcionando a si mesmo a satisfação básica do estômago. Acaba engordando muito, o que inclusive acaba sendo a irônica origem da sua morte. Ele até deixa um soneto final dizendo que por muito comer acabou descendo a cova. De certo modo, esse acúmulo de gordura do nosso protagonista, que ele próprio reconhece, serve como uma crítica ao acúmulo de capital da burguesia portuguesa à época. De modo que nós encontramos aqui, então, não uma narrativa romântica tradicional, mas uma narrativa absolutamente satírica, irônica, brincalhona, totalmente diferente dos romances convencionais, das novelas convencionais, enfim, dos folhetins comuns da sua época. Cabe notar ainda o seguinte, uma aproximação intertextual com as Memórias Póstumas de Brás Cubas. É importante notar isso aí, já que o livro das Memórias Póstumas também é solicitado no vestibular da Unicamp, como no vestibular da FUVEST também, como leitura obrigatória. Bom, aqui no caso, o paralelo se deve ao vestibular da Unicamp, evidentemente. Em Coração, Cabeça e Estômago, numa certa altura, o personagem Silvestre da Silva se dedica à produção, ou pelo menos à idealização, de um certo antídoto anti-hipocondríaco, que vai nos fazer lembrar muito do famoso emplasto Brás Cubas, que aparece logo nos primeiros capítulos das Memórias Póstumas, como, vamos dizer assim, o instrumento que vai levar Brás Cubas à sua morte, como uma ideia fixa que ficou pendurada no trapézio do cérebro. Isso é só um ponto de aproximação entre as duas obras. O outro é o aparecimento bastante singelo, bastante discreto, do nome de Faustino Xavier de Novaes no prólogo de Coração, Cabeça e Estômago. Faustino Xavier de Novaes era ninguém menos que cunhado de Machado de Assis. Então essa intertextualidade pessoal tem que ser notada na hora de fazermos aí uma análise visando os vestibulares. Tudo bem? Bom, fica aí então nossa aula dica de hoje sobre coração, cabeça e estômago. Muito mais virá em breve e sempre lembrando, curta lá o nosso canal, inscreva-se sobretudo. Eu fico por aqui e um forte abraço, até mais.